Aos 18 anos, Beatriz Silva foi obrigada a se casar com um homem que ela nunca tinha visto na vida. Um homem que todos na cidade chamavam de coração de pedra. Um homem cuja primeira esposa havia morrido de tristeza. Ela não teve escolha. Era casar ou viver na miséria. No dia do casamento, diante de toda a cidade reunida na igreja, o coronel Vicente Ferreira entregou a ela uma caixa lacrada com um bilhete que dizia para só abrir quando seu coração estivesse pronto para a verdade. Durante meses, Beatriz guardou aquela caixa sem coragem de descobrir o que havia dentro, até que aconteceu algo que mudou tudo. E quando ela finalmente abriu, o segredo que encontrou não apenas salvou a vida do marido, mas calou toda a cidade inteira. O que estava naquela caixa? A resposta vai te deixar sem palavras. O ano era de mudanças profundas no interior mineiro. A febre amarela havia devastado a região como um incêndio invisível, levando vidas sem piedade e deixando para trás um rastro de dor e solidão. Beatriz Silva tinha apenas 18 anos quando viu sua mãe definhar na cama de palha da pequena casa onde moravam, nos fundos da grande fazenda onde trabalhavam. Durante 15 dias, ela cuidou da mãe com todo o amor e dedicação que uma filha poderia ter, molhando sua testa com panos úmidos, dando-lhe água com colher, rezando todas as noites para que Deus tivesse misericórdia. Mas a febre foi mais forte. Numa manhã fria de neblina espessa, sua mãe fechou os olhos pela última vez, deixando Beatriz completamente sozinha no mundo. Órfã de pai desde os 5 anos, quando um acidente com o gado tirou a vida dele de forma trágica e repentina, Beatriz agora não tinha mais ninguém. Nenhum irmão, nenhum tio, nenhuma prima distante. Apenas ela e a memória dos pais que tanto a amaram e protegeram enquanto puderam. O proprietário da fazenda, o velho senhor Augusto, sempre foi bondoso com sua família. Permitiu que continuassem morando na casinha mesmo depois da morte do pai de Beatriz. E sua mãe trabalhou na cozinha grande durante todos aqueles anos, mantendo o sustento das duas com dignidade e muito esforço. Mas o destino, que já havia sido cruel, guardava ainda mais provações. 3 semanas depois do enterro da mãe de Beatriz, o senhor Augusto faleceu durante o sono, vítima do coração cansado e de uma vida longa e trabalhosa. Seus filhos, que moravam na capital e nunca haviam se interessado pela fazenda, chegaram de carruagem com roupas finas e expressões de quem só pensava em dinheiro. Não demoraram nem uma semana para anunciar que venderiam tudo e que todos os empregados que moravam nas terras teriam que sair. Beatriz foi chamada à casa grande numa tarde quente de sol implacável. Subiu os degraus da varanda com o coração apertado, sabendo que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela não podia controlar. Os herdeiros estavam sentados na sala de visitas, abanando-se com leques importados, olhando para ela como se fosse um problema a ser resolvido rapidamente. A filha mais velha do falecido, uma mulher de rosto duro e voz ainda mais dura, foi direto ao ponto, sem qualquer delicadeza ou compaixão. Você não tem família, não tem dinheiro e não tem para onde ir. Mas temos uma solução que pode servir para todo mundo. O coronel Vicente Ferreira está procurando uma esposa. Ele é viúvo há 10 anos e precisa de alguém para cuidar da casa grande dele. Nós já conversamos com ele e ele aceitou se casar com você. É um bom negócio para uma moça na sua situação. Beatriz sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Vicente Ferreira. Todo mundo na região conhecia esse nome e tremia só de ouvi-lo. Diziam que era o homem mais rico de toda aquela parte de Minas Gerais, dono de terras que se estendiam até onde a vista alcançava, com centenas de cabeças de gado e fazendas que produziam ouro e café. Mas também diziam que era frio como gelo, que nunca sorria, que tratava todo mundo com distância e rispidez.
A história mais contada nas rodas de conversa era sobre sua primeira esposa, uma moça bonita e alegre que havia se casado com ele cheia de esperanças e que, apenas 3 anos depois, morreu de uma tristeza tão profunda que nem os médicos conseguiram curar. Sussurravam que ela chorava sozinha nos quartos, que Vicente a tratava com indiferença, que o casamento havia sido um inferno silencioso. Eu não posso me casar com esse homem, Beatriz disse com a voz tremendo, tentando manter alguma dignidade. Eu não o conheço, eu não o amo, A mulher cortou suas palavras com um gesto impaciente da mão. Amor é luxo para quem tem escolha. Você não tem. É isso ou a rua. Vicente Ferreira já concordou, o padre já foi avisado e o casamento acontece na próxima semana. Use esse tempo para se preparar e agradecer por ter um teto sobre a cabeça. Naquela noite, Beatriz chorou até não ter mais lágrimas. Sentada no chão da casinha, que logo não seria mais sua, abraçando o chale que havia pertencido à mãe, ela sentiu o peso da injustiça esmagar seu peito. 18 anos de idade e sua vida já estava decidida por outros, entregue a um homem que tinha fama de ter coração de pedra. Ela pensou em fugir, em tentar a sorte em outra cidade, mas não tinha dinheiro nem para a passagem de carroça. Pensou em pedir ajuda a alguém, mas quem ajudaria uma órfã sem nada para oferecer em troca? A realidade era dura e clara como o sol do meio-dia. Ela estava completamente sozinha e sem saída. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva para não perder nenhuma história como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Os dias que antecederam o casamento passaram como um pesadelo nebuloso. Beatriz mal comia, mal dormia, só rezava pedindo forças para enfrentar o que estava por vir. As mulheres da fazenda, com pena dela, costuraram um vestido simples, mas digno para a cerimônia. Não era branco como os vestidos de noiva dos contos que sua mãe contava, mas era limpo e bem feito, e foi o máximo de bondade que conseguiram oferecer. Na noite anterior ao casamento, a cozinheira mais velha sentou-se ao lado de Beatriz e segurou sua mão com carinho maternal. Menina, a vida nem sempre é o que a gente sonha, mas você é forte, mais forte do que imagina. Sua mãe te criou bem, te ensinou a ter dignidade e fé. Leve isso com você e lembre-se de que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo quando parece que estamos completamente sozinhos. Beatriz abraçou a mulher e agradeceu com o coração apertado, desejando que suas palavras se tornassem verdade. Mas no fundo da alma, ela tinha muito medo do que a esperava na fazenda do coronel Vicente Ferreira, o homem que em breve seria seu marido. O dia do casamento amanheceu com um céu cinzento que parecia refletir o coração de Beatriz. Ela vestiu o vestido simples que haviam feito para ela, prendeu os cabelos castanhos em um coque baixo e olhou-se no pequeno espelho quebrado da casinha. A moça que a encarava de volta tinha olhos fundos de tanto chorar e uma expressão de medo que não conseguia esconder. Ela tocou o medalhão da mãe, que pendia em seu pescoço, o único bem de valor que possuía, e sussurrou uma oração pedindo proteção. A igreja da cidade estava cheia quando Beatriz chegou. Não porque as pessoas gostassem dela ou do noivo, mas porque casamentos sempre eram motivo de curiosidade, especialmente quando envolviam o homem mais rico da região. Beatriz podia sentir os olhares de pena e os sussurros enquanto caminhava pelo corredor central. Coitadinha, diziam algumas mulheres. Vendida como gado, comentavam outras. Ela manteve os olhos fixos no altar, tentando ignorar as vozes que confirmavam o que ela já sabia. Todos a viam como uma pobre desgraçada que estava sendo entregue ao destino cruel. E então ela o viu.
Vicente Ferreira estava de pé ao lado do padre, vestido com um terno escuro impecável, as mãos cruzadas nas costas. Ele devia ter por volta de 35 anos, era alto e tinha ombros largos de quem trabalhava duro, mesmo sendo rico. O rosto era sério, com uma mandíbula marcada, e olhos escuros que pareciam carregar o peso do mundo. Não era um rosto cruel, Beatriz pensou com surpresa. Era apenas um rosto cansado, triste, como se algo dentro dele tivesse se apagado há muito tempo. Quando ela chegou ao altar, Vicente a olhou brevemente. Seus olhos se encontraram por um segundo, e Beatriz viu algo naquele olhar que não esperava. Não era frieza nem indiferença, era uma tristeza profunda, antiga, que fez o coração dela apertar de uma forma estranha. Mas antes que pudesse processar aquele sentimento, o padre começou a cerimônia. As palavras do casamento foram ditas de forma mecânica e rápida. Vicente repetiu os votos com voz baixa, mas firme. Beatriz mal conseguiu pronunciar as palavras, sua voz saindo em um sussurro trêmulo que mal se ouvia na igreja silenciosa. Quando o padre declarou que estavam casados, Vicente não a beijou como era costume. Apenas acenou com a cabeça de forma respeitosa, como se estivesse encerrando um acordo comercial. Mas foi então que aconteceu algo inesperado. Vicente se virou para Beatriz e tirou do bolso interno do paletó uma pequena caixa de madeira. Era feita de um material escuro e polido, com detalhes delicados entalhados na tampa. Ele a segurou com as duas mãos e a ofereceu a Beatriz, junto com um envelope lacrado. "Este é o seu presente de casamento", ele disse, e sua voz era mais suave do que Beatriz imaginava. "Mas eu peço que só abra quando seu coração estiver pronto para a verdade que está dentro dele. Leia o bilhete quando chegar a hora. Até lá, aguarde com cuidado." Beatriz pegou a caixa com mãos trêmulas, sentindo o peso dela. Dentro havia algo. Ela podia perceber pelo balanço suave, mas não conseguia imaginar o que seria. Ela olhou para Vicente procurando alguma explicação, mas ele já havia se virado e começado a caminhar em direção à saída da igreja. A congregação inteira ficou em silêncio absoluto, todos olhando para aquela cena estranha. Um presente lacrado, um bilhete misterioso. O que aquilo significava? Do lado de fora da igreja, uma carruagem esperava. Vicente ajudou Beatriz a subir, e eles partiram em direção à fazenda dele sem trocar uma única palavra. O silêncio durante toda a viagem foi pesado e desconfortável. Beatriz segurava a caixa no colo, sentindo sua presença como se fosse algo vivo, pulsante de segredos. Ela olhou algumas vezes para Vicente, que mantinha os olhos fixos na estrada, o rosto impenetrável como pedra. A fazenda do coronel Vicente Ferreira era ainda mais impressionante do que as pessoas descreviam. A casa grande era enorme, pintada de branco com janelas altas e uma varanda ampla que circulava toda a construção. Ao redor, campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava, com gado pastando tranquilamente e trabalhadores cuidando das plantações. Era um lugar de riqueza evidente, mas que tinha um ar de abandono, como se a beleza estivesse ali, mas a vida tivesse saído há muito tempo. Vicente desceu da carruagem e ofereceu a mão para ajudar Beatriz. Seus dedos eram calejados, mas seu toque foi gentil. "Bem-vinda à sua nova casa", ele disse formalmente. "Dona Francisca, a governanta, vai mostrar seus aposentos e explicar suas responsabilidades. Se precisar de algo, peça a ela." "E o senhor?" Beatriz perguntou antes de conseguir se conter. "Onde ficam seus aposentos?" Vicente hesitou, e pela primeira vez Beatriz viu algo além da tristeza em seus olhos. Era quase constrangimento. "Meus aposentos ficam na ala leste. Os seus ficam na ala oeste. Achei melhor assim para que tenha privacidade e possa se acostumar com a casa no seu próprio tempo. Não vou incomodá-la." Beatriz ficou sem palavras. Ela havia se preparado para o pior,
para um casamento onde seria tratada como propriedade, onde teria que suportar a presença de um marido cruel e exigente. Mas Vicente estava lhe dando quartos separados, estava falando de privacidade e respeito. Aquilo não fazia sentido com tudo que ela havia ouvido sobre ele. Dona Francisca apareceu na varanda. Era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos bondosos que contrastavam com sua postura rígida. "Seja bem-vinda, senhora", ela disse com um pequeno sorriso. "Venha, vou lhe mostrar a casa." Beatriz seguiu a governanta para dentro, olhando para trás uma última vez. Vicente permaneceu parado no pátio, as mãos nos bolsos, olhando para o horizonte com aquela expressão de tristeza infinita que parecia ser sua companhia constante. E naquele momento, Beatriz começou a se perguntar se tudo que a cidade dizia sobre ele era verdade, ou se havia muito mais naquela história do que qualquer pessoa sabia. Mas a verdade, ela logo descobriria, estava guardada dentro de uma caixa de madeira que ela ainda não tinha coragem de abrir. Os primeiros dias na fazenda foram de solidão e estranheza. Beatriz acordava em um quarto maior do que toda a casinha onde havia morado com a mãe, em uma cama tão macia que parecia estar flutuando nas nuvens. As paredes eram decoradas com papel de parede delicado. Havia um armário enorme, cheio de vestidos, que Vicente havia mandado fazer para ela, e uma janela ampla que dava para os jardins, onde flores coloridas cresciam em canteiros bem cuidados. Era tudo lindo, tudo confortável, mas nada daquilo parecia real, nada daquilo parecia dela. Dona Francisca explicou sua rotina. Beatriz deveria supervisionar a casa, garantir que os empregados cumprissem suas tarefas, planejar as refeições e cuidar para que tudo funcionasse perfeitamente. Não eram tarefas difíceis, a governanta deixou claro, porque a maioria dos empregados já sabia muito bem o que fazer. Na verdade, Beatriz percebeu rapidamente que não precisavam dela de forma alguma. A casa funcionava como um relógio bem ajustado, cada pessoa sabendo exatamente seu lugar e seu papel. Vicente era uma presença fantasmagórica na fazenda. Ela o via de manhã cedo, quando ele saía para cavalgar pelas terras, inspecionando o trabalho, conversando com os capatazes. Via-o novamente no jantar, onde comiam em silêncio em uma mesa enorme que poderia acomodar 20 pessoas, mas que abrigava apenas os dois, sentados em extremidades opostas. Ele perguntava educadamente se ela precisava de algo, se estava confortável, se Dona Francisca estava sendo prestativa. Beatriz respondia que sim, que tudo estava bem, e então o silêncio voltava a preencher o espaço entre eles. Mas Beatriz começou a notar coisas, pequenos detalhes que não faziam sentido com a imagem do homem cruel que todos pintavam. Vicente tratava os empregados com respeito, pagava salários justos, nunca levantava a voz. Quando um dos trabalhadores ficou doente, Vicente pessoalmente foi à cidade buscar o médico e pagou todos os custos do tratamento. Quando a filha de um dos capatazes se casou, ele deu de presente uma casa pequena, mas digna, para o jovem casal começar a vida. Esses não eram atos de um homem de coração de pedra. Uma tarde, enquanto caminhava pelos jardins, Beatriz viu Vicente sentado sozinho em um banco debaixo de uma árvore frondosa. Ele segurava algo nas mãos, olhando para aquilo com uma expressão de dor tão profunda que fez o coração de Beatriz apertar. Ela se aproximou silenciosamente e viu que era um retrato pequeno, uma miniatura pintada de uma jovem mulher de cabelos louros e sorriso doce. A primeira esposa, Beatriz percebeu. "Desculpe, não queria interromper", ela disse suavemente. Vicente levantou os olhos e por um momento pareceu perdido, como se tivesse esquecido onde estava. Então guardou o retrato no bolso e se levantou rapidamente. "Não está me interrompendo. Eu que deveria pedir desculpas por estar ocupando o jardim que agora é seu."
Os jardins são grandes o suficiente para dois, Beatriz disse, surpreendendo-se com a própria coragem. Posso sentar? Vicente hesitou, mas então assentiu. Eles sentaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o canto dos pássaros e o sussurro do vento nas folhas. Foi Beatriz quem quebrou o silêncio. As pessoas na cidade dizem muitas coisas sobre o Senhor. Ela começou cuidadosamente. Dizem que é frio, que não tem coração, que sua primeira esposa morreu de tristeza. Mas desde que cheguei aqui, só vi bondade e respeito. Por que há tanta diferença entre o que dizem e o que vejo? Vicente ficou em silêncio por tanto tempo que Beatriz pensou que ele não fosse responder. Mas então ele suspirou profundamente e falou, sua voz carregada de uma dor antiga. As pessoas veem o que querem ver, Beatriz. É mais fácil acreditar em histórias simples do que entender verdades complicadas. Minha primeira esposa, Amélia, não morreu de tristeza por minha causa. Ela morreu de uma doença do coração que os médicos não conseguiram curar. Mas antes de morrer, ela sofreu muito. E eu sofri junto com ela, vendo a mulher que amava definhar sem poder fazer nada. Quando ela partiu, eu me fechei. Não porque sou cruel, mas porque a dor era grande demais. E as pessoas interpretaram meu silêncio como frieza. Beatriz sentiu lágrimas picar em seus olhos. Sinto muito pela sua perda. Deve ter sido terrível. Foi e ainda é. Por isso eu não quis que você esperasse de mim algo que não posso dar. Não posso oferecer amor, Beatriz. Meu coração foi enterrado com Amélia. Mas posso oferecer respeito, segurança e dignidade. Foi por isso que aceitei este casamento quando os herdeiros do Senhor Augusto me procuraram. Não por precisar de esposa, mas porque eles me disseram que você ficaria na rua se alguém não a ajudasse. E eu não consigo ver injustiça sem fazer algo a respeito. Beatriz ficou sem palavras. Tudo fazia sentido agora. Os quartos separados, o respeito à distância, a caixa lacrada com o bilhete misterioso. Vicente não queria uma esposa. Ele queria salvar alguém da miséria da única forma que sabia. E a caixa? Ela perguntou suavemente. O presente de casamento? Por que me pediu para só abrir quando meu coração estivesse pronto? Vicente se levantou e havia vergonha em seus olhos. Porque dentro dela está uma verdade que não tive coragem de dizer com palavras. Quando estiver pronta para entender quem eu realmente sou e o que realmente sinto, você vai abrir. Até lá, guarde-a e saiba que, não importa o que decida depois de abrir, vou respeitar sua escolha. Ele se afastou antes que Beatriz pudesse perguntar mais alguma coisa, deixando-a sozinha no jardim com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, Beatriz olhou para a caixa de madeira que guardava em seu quarto. Seus dedos roçaram a tampa polida e ela sentiu uma urgência estranha de abri-la, de descobrir o segredo que Vicente escondia. Mas algo a deteve. Talvez fosse medo, talvez fosse respeito, ou talvez fosse a sensação de que, uma vez aberta aquela caixa, sua vida mudaria de uma forma que ela ainda não estava preparada para enfrentar. Enquanto isso, algo estava mudando dentro dela. A raiva que sentira por ser forçada àquele casamento estava dando lugar a uma curiosidade profunda. Quem era realmente Vicente Ferreira? E por que um homem tão bom era tão incompreendido? As semanas foram passando e a vida na fazenda começou a ganhar um ritmo próprio. Beatriz acordava cedo, tomava café na varanda enquanto observava o sol nascer sobre os campos. Depois passava o dia ajudando Dona Francisca com pequenas tarefas, lendo livros da vasta biblioteca de Vicente ou caminhando pelos jardins que cada vez mais pareciam seu refúgio de paz. Vicente continuava mantendo distância respeitosa, mas aos poucos os jantares silenciosos foram dando lugar a conversas breves sobre o dia, sobre as plantações, sobre pequenos acontecimentos da fazenda. Beatriz descobriu que Vicente era um homem culto e inteligente. Ele tinha estudado na capital,
Falava sobre livros e história com paixão contida e demonstrava uma preocupação verdadeira com o bem-estar das pessoas que trabalhavam para ele. Uma noite, ele mencionou casualmente que havia construído uma escola pequena nas terras da fazenda para que os filhos dos trabalhadores pudessem aprender a ler e escrever. Não é certo que as crianças cresçam sem educação, ele disse com simplicidade. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de uma pessoa. Aquelas palavras tocaram fundo em Beatriz. Ela mesma havia aprendido a ler e escrever com a mãe, que insistia que uma moça precisava saber das letras para não depender sempre dos outros. E agora estava casada com um homem que pensava da mesma forma, que usava sua riqueza não para ostentar, mas para ajudar. Foi durante esse período que aconteceu o primeiro momento que mudou algo entre eles. Beatriz estava nos jardins quando tropeçou em uma pedra solta e torceu o tornozelo. A dor foi imediata e aguda, fazendo-a cair de joelhos com um grito abafado. Vicente, que estava voltando de sua cavalgada matinal, viu a cena e correu até ela com uma rapidez que surpreendeu Beatriz. Você está machucada, ele disse, a preocupação clara em sua voz. Não tente se levantar sozinha. Antes que ela pudesse protestar, Vicente a pegou nos braços com facilidade e a carregou até a casa. Beatriz ficou sem fala, consciente do calor do corpo dele, da força de seus braços, da maneira como ele a segurava com tanto cuidado, como se ela fosse algo precioso e frágil. Ele a levou até o sofá da sala e mandou chamar o médico imediatamente. Durante os dias seguintes, enquanto seu tornozelo sarava, Vicente visitava Beatriz todas as tardes. Ele levava livros para ela, conversava sobre assuntos diversos e até jogava damas com ela quando Beatriz reclamava do tédio de ficar parada. Foi nesses momentos que Beatriz começou a ver além da tristeza que Vicente carregava. Ela viu gentileza, humor sutil e uma solidão tão profunda que espelhava a dela própria. Uma tarde, enquanto jogavam damas, Beatriz reuniu coragem para fazer a pergunta que rondava sua mente. Vicente, por que a cidade o odeia tanto? Não é só a história sobre Amélia. Tem algo mais, não tem? Vicente parou de jogar e ficou olhando para o tabuleiro por um longo momento. Quando falou, sua voz era pesada. Meu pai foi um homem duro e cruel. Ele construiu esta fazenda com mão de ferro, explorando trabalhadores, tomando terras de pequenos proprietários através de dívidas impossíveis de pagar. Quando herdei tudo, tentei consertar os erros dele. Devolvi terras, paguei dívidas antigas, melhorei as condições de trabalho. Mas as pessoas não esquecem facilmente. Para elas, eu sou filho do meu pai, carrego o mesmo sangue, o mesmo sobrenome. Não importa o que eu faça, sempre serei o Ferreira cruel aos olhos deles. Mas isso não é justo, Beatriz disse com indignação. Você não é seu pai. Você é diferente. Vicente sorriu tristemente. A justiça nem sempre governa o coração das pessoas, Beatriz. O medo e o ressentimento são mais fortes. É por isso que vivo aqui, isolado. É mais fácil assim, menos doloroso. Beatriz sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, ela entendeu completamente a prisão em que Vicente vivia. Ele não era frio por escolha, mas por proteção. Não se isolava por arrogância, mas por cansaço de lutar contra julgamentos que nunca mudavam. Se essa história está tocando seu coração até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. Naquela noite, Beatriz ficou acordada por horas, olhando para a caixa de madeira. Ela a segurava nas mãos, sentindo o peso do segredo dentro dela. Seus dedos tocaram o envelope lacrado que Vicente havia dado junto. Ela podia simplesmente abrir,
descobrir a verdade de uma vez. Mas algo a impedia. Talvez fosse porque agora ela entendia que aquela verdade era importante demais para ser descoberta no momento errado. Vicente havia pedido que esperasse até seu coração estar pronto. E Beatriz começava a perceber que seu coração estava mudando, se abrindo para sentimentos que nunca imaginou que sentiria por aquele homem. Ela estava começando a se importar com Vicente. Não como uma esposa forçada se importaria com um marido por obrigação, mas como uma pessoa se importa com outra quando vê além das máscaras e encontra a verdade escondida por baixo. E essa verdade era que Vicente Ferreira era possivelmente o homem mais solitário e incompreendido que ela já conhecera. Um homem que merecia muito mais do que a vida lhe havia dado. Mas a paz frágil que estavam construindo estava prestes a ser destroçada de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. A tempestade chegou numa noite sem lua, mas não era feita de chuva e trovões. Era feita de ganância e violência. Beatriz foi acordada pelos gritos de Dona Francisca, batendo em sua porta com desespero. "Senhora, acorde! Bandoleiros invadiram a fazenda. Estão levando o gado, queimando os celeiros." Beatriz saltou da cama, o coração disparado. Vestiu rapidamente um roupão e correu para a janela. Lá fora, o céu estava laranja com o reflexo das chamas. Homens a cavalo corriam pelo pátio, gritando e atirando para o ar. O caos tinha tomado conta da fazenda. "E Vicente?" ela gritou, virando-se para Dona Francisca. "Onde está Vicente? Ele está lá fora tentando proteger os trabalhadores", a governanta disse, com lágrimas nos olhos. "Mandou que eu viesse buscar a senhora e a levasse para o porão, onde ficaria segura. Mas antes que pudessem se mover, a porta da frente foi arrombada com um estrondo terrível. Homens sujos e armados invadiram a casa, revirando tudo, procurando objetos de valor. Beatriz ficou paralisada de medo quando um deles subiu as escadas e a viu. "Olha só o que temos aqui", ele disse com um sorriso cruel. "A mulher do coronel. Vale ouro essa aqui." Ele avançou em direção a Beatriz. Mas antes que pudesse alcançá-la, Vicente apareceu como uma tempestade. Ele derrubou o bandoleiro com um soco certeiro e ficou entre Beatriz e os invasores, o rifle em mãos. "Saiam da minha casa agora", ele ordenou com voz firme e mortal. Por um momento, houve tensão no ar, como se o tempo tivesse parado. Então, o líder dos bandoleiros, um homem enorme com cicatriz no rosto, começou a rir. "Ah, o grande coronel Ferreira querendo bancar o herói. Seus trabalhadores já fugiram, sua fazenda está em chamas, e você acha que pode nos parar sozinho?" Vicente não respondeu, apenas manteve o rifle apontado, mas havia muitos bandoleiros e apenas um dele. Beatriz viu quando outros homens começaram a cercá-lo pelas costas. "Não!" ela gritou, mas era tarde demais. Eles o desarmaram e o derrubaram no chão, chutando e batendo até que Vicente ficou imóvel. "Levem ele", o líder ordenou. "O pessoal da cidade vai pagar bom dinheiro para ter o Ferreira de volta. Ou talvez não paguem nada, e a gente se livra dele de vez. De qualquer jeito é lucro." Eles arrastaram Vicente inconsciente para fora da casa. Beatriz tentou correr atrás deles, mas Dona Francisca a segurou com força. "Não, senhora, vão matar você também." Beatriz assistiu horrorizada enquanto os bandoleiros amarravam Vicente e o jogavam sobre um cavalo como se fosse um saco de grãos. Sangue escorria de um corte na testa dele e ele não se mexia. Eles partiram na escuridão, levando Vicente e deixando para trás uma fazenda em ruínas, celeiros queimados e um silêncio pesado de destruição. Quando amanheceu, Beatriz montou na carruagem e foi direto para a cidade. Chegou suja de fuligem e cinzas, desesperada, e foi direto à delegacia, onde o delegado estava tomando café tranquilamente. "O coronel Vicente foi sequestrado", ela disse sem fôlego. "Bandoleiros invadiram a fazenda e o levaram. Precisa reunir homens e ir atrás deles agora." O delegado a olhou com pouco interesse. "Sequestrado, é? E por que eu deveria me importar?"
Talvez seja até bom para a cidade ficar livre do Ferreira de uma vez. Beatriz não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como pode dizer isso? Ele é um homem inocente. Inocente? O delegado riu. O pai dele destruiu metade das famílias dessa cidade. Tomou terras, arruinou vidas. Se o filho agora paga por isso, é justiça. Beatriz olhou ao redor do escritório lotado de homens da cidade que haviam se reunido ao ouvirem a notícia. Todos tinham a mesma expressão de indiferença ou até satisfação. Ninguém ia ajudar. Ninguém se importava que um homem bom fosse morrer por causa dos pecados do pai. Então todos vocês são covardes, Beatriz disse com uma voz que tremia de raiva e desespero. Vão deixar um homem morrer porque não tem coragem de ver além do passado. Vicente não é o pai dele. Ele tentou consertar tudo que aquele homem fez de errado. Mas vocês preferem se agarrar ao ódio porque é mais fácil do que reconhecer quando estão errados. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Mas ninguém se mexeu para ajudar. Beatriz saiu da delegacia com lágrimas de frustração escorrendo pelo rosto. Dona Francisca a esperava na carruagem. E agora, senhora? O que vamos fazer? Beatriz limpou as lágrimas e sentiu algo endurecer dentro dela. Algo que nunca soube que tinha. Coragem, determinação, amor. Vamos salvá-lo nós mesmas, ela disse. Volte para a fazenda e reúna todos os trabalhadores que ficaram. Eu tenho algo que preciso fazer primeiro. Ela correu de volta para a fazenda e subiu direto para seu quarto. Com mãos trêmulas, mas determinadas, pegou a caixa de madeira que Vicente havia lhe dado meses atrás. Aquela caixa que ela havia guardado com medo de abrir. Aquela caixa que guardava a verdade. E agora, com o homem que ela amava em perigo mortal, Beatriz sabia que era hora de descobrir o que havia dentro. Seus dedos quebraram o lacre com um estalo seco. Dentro da caixa havia duas coisas. A primeira era uma escritura de terras, um documento oficial carimbado e assinado. Beatriz desdobrou o papel com mãos trêmulas e leu as palavras que mudaram tudo. Era a escritura de metade de todas as propriedades de Vicente Ferreira, transferidas legalmente para o nome dela, Beatriz Silva Ferreira. A data do documento era de uma semana antes do casamento. Junto com a escritura, havia uma carta escrita com a letra firme e elegante de Vicente. Beatriz, se você está lendo isto, significa que teve coragem de abrir a caixa. Vou ser honesto com você de uma forma que não consegui ser pessoalmente. Quando aceitei me casar com você, não foi apenas por caridade ou bondade. Foi porque, desde o momento em que os herdeiros me contaram sobre sua situação, algo dentro de mim acordou depois de anos dormindo. Vi em você uma força silenciosa, uma dignidade na adversidade que me fez lembrar que ainda existe bondade no mundo. Esta escritura é minha forma de garantir que você nunca mais dependa de ninguém. Metade de tudo que possuo agora é seu por direito. Se algo acontecer comigo, você será rica e independente. Se decidir me deixar, poderá fazê-lo com a cabeça erguida e o futuro garantido. E se por algum milagre decidir ficar, saiba que cada dia ao seu lado tem trazido luz para uma vida que estava mergulhada na escuridão. Você me fez lembrar o que é sentir esperança. Você me fez querer ser um homem melhor, com todo o respeito e admiração que você merece, Vicente. Beatriz teve que sentar na cama, porque suas pernas não conseguiam mais sustentá-la. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto, enquanto ela relia a carta 1, 2, 3 vezes. Vicente havia lhe dado metade de sua fortuna antes mesmo de conhecê-la. Não como pagamento, não como compensação, mas como libertação. Ele queria que ela fosse livre, mesmo que essa liberdade significasse perdê-la. E foi naquele momento, segurando aquela carta no peito, que Beatriz entendeu a verdade completa. Ela amava Vicente Ferreira.
Não por gratidão, não por conveniência, mas porque ele era exatamente o tipo de homem que seu coração sempre soube que existia, mas nunca teve esperança de encontrar. Um homem que dava sem esperar nada em troca. Um homem que protegia sem aprisionar. Um homem cuja bondade era tão profunda que a cidade inteira, cega pelo preconceito, não conseguia enxergar. E esse homem estava agora nas mãos de bandoleiros que não teriam piedade. Beatriz guardou a escritura e a carta, vestiu roupas de montaria que encontrou no armário e desceu as escadas com determinação, ardendo em cada passo. Dona Francisca estava reunida com meia dúzia de trabalhadores que haviam ficado, homens leais que não abandonaram a fazenda mesmo depois do ataque. Precisamos encontrá-lo, Beatriz disse com voz firme. Quem conhece as rotas que bandoleiros usam nessa região? Um dos homens, um capataz mais velho chamado Joaquim, deu um passo à frente. Conheço, senhora. Há um esconderijo antigo nas montanhas, uma gruta onde esse tipo de gente costuma se refugiar. Aposto que levaram o patrão para lá. Então vamos, Beatriz disse, pegando um rifle do armário de armas de Vicente. Vamos trazer ele de volta. Os homens se entreolharam surpresos. Mas, senhora, é perigoso demais. São bandoleiros armados e violentos. Eu sei exatamente o que são, Beatriz respondeu. Mas não vou ficar aqui de braços cruzados enquanto meu marido está em perigo. Vocês vão comigo ou tenho que ir sozinha? A coragem dela acendeu algo nos homens. Joaquim assentiu firme. Vamos com a senhora. O patrão sempre foi bom para nós. É hora de retribuir. Eles cavalgaram pelas montanhas durante horas, seguindo trilhas escondidas e caminhos íngremes. Beatriz nunca havia montado tanto na vida. Seus músculos doíam e o cansaço pesava, mas ela não parou nem diminuiu o ritmo. A imagem de Vicente machucado e sozinho a impulsionava para frente com uma força que ela não sabia possuir. Quando o sol começou a se pôr, finalmente avistaram fumaça subindo entre as árvores. Joaquim sinalizou para que parassem e seguissem a pé. Beatriz desmontou e seguiu os homens em silêncio, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que ia denunciá-los. Escondidos atrás de rochas, viram o acampamento dos bandoleiros. Vicente estava amarrado a uma árvore, o rosto inchado de tanto apanhar, mas ainda vivo, ainda consciente. Os bandoleiros estavam bebendo e rindo, discutindo quanto pediriam de resgate ou se simplesmente o matariam logo para evitar problemas. Beatriz sentiu raiva queimar em suas veias. Precisamos fazer algo agora, ela sussurrou para Joaquim. Não podemos esperar que fiquem mais bêbados ou que venha a ajuda da cidade que não virá. Joaquim olhou para ela com respeito crescente. O que a senhora sugere? Beatriz olhou ao redor, avaliando a situação. Havia 7 bandoleiros, alguns já cambaleando de tanto álcool. Ela e os trabalhadores eram 6 ao todo. As chances não eram boas, mas também não eram impossíveis. Vocês atacam pela esquerda, fazendo barulho e chamando atenção, ela disse. Eu vou pela direita e solto Vicente. Quando ele estiver livre, corremos para os cavalos. Era um plano arriscado e simplório, mas era tudo que tinham. Os homens assentiram, preparando seus rifles e facões. Beatriz checou a arma em suas mãos trêmulas, respirou fundo e se preparou para fazer algo que jamais imaginou que faria. Lutar, por amor, por justiça, pela vida do homem que havia lhe dado liberdade quando ela mais precisava. O sinal foi dado, o caos explodiu. Os trabalhadores de Vicente atacaram pela esquerda gritando e atirando, criando confusão suficiente para que os bandoleiros bêbados tropeçassem uns nos outros tentando pegar suas armas. Beatriz aproveitou o momento e correu pela direita, mantendo-se agachada entre as árvores e rochas, o coração martelando contra as costelas. Ela nunca havia feito algo assim na vida. Nunca havia segurado uma arma com intenção de usá-la, mas o medo ficou em segundo plano quando viu Vicente levantar a cabeça e seus olhos se encontrarem através da fumaça e confusão.
Os olhos dele se arregalaram em choque absoluto quando a viu. Beatriz, não! Ele tentou gritar, mas sua voz saiu rouca e fraca. Saia daqui, você vai se machucar. Mas Beatriz já estava ao lado dele, suas mãos trabalhando freneticamente nas cordas que o prendiam. As fibras estavam apertadas e seus dedos escorregavam no sangue que manchava os pulsos dele. Não vou deixar você, ela disse entre dentes, lutando contra os nós impossíveis. Nunca vou deixar você. Um bandoleiro percebeu o que estava acontecendo e correu em direção a eles, brandindo uma faca. Beatriz viu o perigo, pegou uma pedra grande do chão e a atirou com toda a força que tinha. A pedra acertou o homem no ombro, fazendo-o cambalear e ganhar tempo precioso. Joaquim apareceu e derrubou o bandoleiro com um golpe certeiro. As cordas finalmente cederam. Vicente se levantou cambaleante, apoiando-se em Beatriz. Seu corpo inteiro doía. Ela podia ver pela forma como ele se movia, mas não havia tempo para cuidar dos ferimentos. Eles precisavam fugir agora. Para os cavalos, Joaquim gritou, cobrindo a retirada com tiros que mantinham os bandoleiros recuados. Vicente e Beatriz correram tropeçando pela floresta escura. Ela segurava a mão dele com força, guiando-o mesmo, enquanto ele tentava protegê-la com o próprio corpo toda vez que ouvia um tiro. Chegaram aos cavalos ofegantes e com o pulmão ardendo. Joaquim e os outros trabalhadores já estavam montados, prontos para partir. Vicente, ainda fraco, precisou de ajuda para subir no cavalo. Beatriz montou atrás dele, passando os braços ao redor de sua cintura para mantê-lo firme na sela. Cavalgaram noite adentro, a lua surgindo entre as nuvens para iluminar o caminho de volta para casa. Quando finalmente avistaram a fazenda ao amanhecer, Beatriz sentiu as lágrimas de alívio escorrerem. Vicente estava vivo, ferido, mas vivo. Eles haviam conseguido. Dentro da casa, Dona Francisca assumiu o comando, mandando preparar água quente, panos limpos e remédios. Vicente foi levado para seu quarto, e Beatriz não saiu do lado dele nem por um segundo, enquanto a governanta limpava os ferimentos e enfaixava as costelas machucadas. Você é louca? Vicente disse com voz fraca, mas havia algo novo em seus olhos. Algo quente e vivo que Beatriz nunca tinha visto antes. Poderia ter morrido. Mas não morri, Beatriz respondeu segurando a mão dele. E nem você. É tudo que importa. A cidade não moveu um dedo para me ajudar. Vicente disse com amargura. Todos queriam que eu morresse. Eu sei, Beatriz disse suavemente. Vim da delegacia antes de ir te resgatar. Ouvi o que disseram. Mas eles vão ter que engolir o orgulho agora. Porque eu abri a caixa, Vicente. Li a carta. Vi a escritura. Vicente fechou os olhos e uma única lágrima escorreu. Eu não queria que você descobrisse assim. Queria que fosse quando estivesse pronta. Quando meu coração estivesse pronto para a verdade. Beatriz completou. E está. Meu coração está pronto para dizer que te amo, Vicente Ferreira. Não por gratidão, não porque me deu riqueza ou segurança, mas porque você é o homem mais honrado, bondoso e corajoso que já conheci. E vou fazer com que essa cidade inteira reconheça isso. Vicente abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que tirou o fôlego de Beatriz. Levantou a mão trêmula e tocou o rosto dela com uma delicadeza infinita. Eu também te amo, ele disse, a voz embargada. Desde o primeiro dia, quando te vi no altar tão assustada, mas tão digna, você iluminou minha vida de uma forma que eu achava impossível depois de Amélia. Me fez querer viver de novo. Eles se beijaram ali, um beijo suave e cheio de promessas, selando um amor que havia nascido da adversidade e crescido através da verdade e do respeito mútuo. Mas sua paz foi interrompida por batidas urgentes na porta. Dona Francisca entrou apressada, os olhos arregalados. Senhora, o senhor delegado está aqui com metade da cidade. Dizem que precisam falar com urgência. Beatriz e Vicente se entreolharam. Ela ajudou-o a se levantar e juntos desceram as escadas.
Na entrada da casa estava o delegado, parecendo extremamente desconfortável, acompanhado por diversos homens da cidade, incluindo comerciantes, fazendeiros e até o prefeito. O delegado tirou o chapéu e torceu-o nas mãos. Coronel Ferreira, senhora Ferreira, ele começou com voz hesitante. Viemos pedir desculpas. Soubemos que a senhora arriscou a vida para salvar seu marido quando nós nos recusamos a ajudar. E soubemos também sobre a escritura, sobre como o coronel lhe deu metade de tudo que possui antes mesmo do casamento. Isso não é ato de homem cruel. Essa história te fez sentir algo? Então me responde aqui nos comentários. Você faria o que Beatriz fez? Teria coragem de enfrentar bandoleiros para salvar alguém? Quero saber sua opinião sincera. O prefeito deu um passo à frente. Passamos anos julgando o senhor pelos pecados do seu pai, mas suas ações falam mais alto. A escola que construiu, os salários justos que paga, a forma como cuida de seus trabalhadores. Não somos cegos, apenas fomos teimosos demais para admitir que estávamos errados. E foi preciso uma moça de 18 anos nos mostrar o significado de coragem e lealdade. A verdade estava finalmente vindo à tona. E seria impossível calar. Beatriz olhou para os homens reunidos na varanda, vendo o arrependimento e a vergonha estampados em cada rosto. Mas não era a ela que deviam pedir perdão. Era a Vicente, que havia suportado anos de injustiça em silêncio. Ela segurou a mão do marido, sentindo-o hesitar ao lado dela, e falou com voz clara e firme que ecoou por toda a varanda. Não sou eu que mereço seu pedido de desculpas. É meu marido, que passou anos tentando consertar os erros que não cometeu, que foi julgado pelo sobrenome que carrega, não pelas ações que pratica. Vocês o deixaram apodrecer na solidão quando tudo o que ele queria era fazer o bem. Envergonhem-se não de estarem aqui agora, mas de terem demorado tanto para enxergar a verdade. O silêncio que se seguiu foi profundo e constrangedor. Então, um a um, os homens da cidade se curvaram em respeito. O delegado foi o primeiro a falar. A senhora tem razão. E pedimos perdão, Coronel Ferreira. De coração. Se nos der uma chance, gostaríamos de provar que podemos ser melhores. Vicente respirou fundo. Sua voz ainda estava fraca dos ferimentos, mas tinha uma firmeza nova quando respondeu. Não guardo rancor de vocês. Nunca guardei. Sei que a dor que meu pai causou foi real e profunda. Só queria que vissem que não sou ele. E se estão aqui agora reconhecendo isso, então ainda há esperança para todos nós. As palavras dele quebraram a última barreira. Vários homens se aproximaram para apertar sua mão, oferecendo ajuda para reconstruir os celeiros queimados, falando sobre possíveis parcerias comerciais, prometendo que as coisas seriam diferentes daqui para frente. Era um novo começo, não apenas para Vicente, mas para toda a comunidade. Quando todos finalmente partiram, Beatriz e Vicente voltaram para dentro da casa. Dona Francisca havia preparado um chá quente e os deixou sozinhos na sala de estar. Vicente se sentou com um suspiro cansado e Beatriz se acomodou ao lado dele, sua cabeça descansando em seu ombro. Você mudou tudo, ele disse suavemente, beijando o topo da cabeça dela. Em poucos meses transformou minha vida. Me deu esperança quando achei que não havia mais nenhuma. Você fez o mesmo por mim, Beatriz respondeu. Me deu liberdade quando eu não tinha nada. Me mostrou que bondade ainda existe no mundo. E me ensinou que o amor verdadeiro não prende, mas liberta. Eles ficaram ali em silêncio confortável por um longo tempo, apenas apreciando a presença um do outro. Então Vicente falou novamente, sua voz mais séria. Sobre a escritura. É sua de verdade, Beatriz. Metade de tudo que possuo. Se algum dia quiser partir, se algum dia eu não for suficiente, Beatriz colocou um dedo nos lábios dele, calando-o. Nunca vou querer partir, porque encontrei meu lar, não nesta casa, não nestas terras, mas em você,
no seu coração que é maior do que qualquer fortuna. Vicente sorriu, um sorriso verdadeiro e completo que iluminou seu rosto inteiro, apagando anos de tristeza em um único momento. E se casaram beijando-se de novo, selando não apenas seu amor, mas também a promessa de um futuro construído juntos. Nos meses que se seguiram, a fazenda floresceu, de formas que iam além do financeiro. A escola que Vicente havia construído cresceu, recebendo não apenas filhos de trabalhadores, mas também crianças da cidade. Beatriz assumiu papel ativo nos negócios, usando sua parte da propriedade para criar programas de ajuda para mulheres viúvas e órfãs, garantindo que nenhuma moça passasse pelo que ela havia passado. A história do presente de casamento que Vicente havia dado a Beatriz se espalhou pela região inteira. As pessoas falavam com admiração sobre o homem que deu metade de sua fortuna para garantir a liberdade de sua esposa. Falavam sobre a coragem de Beatriz ao enfrentar bandoleiros para salvá-lo. E, principalmente, falavam sobre como o amor verdadeiro pode transformar não apenas duas vidas, mas uma comunidade inteira. O preconceito não desapareceu da noite para o dia. Ainda havia quem olhasse com desconfiança, quem se agarrasse ao passado. Mas a maioria começou a ver Vicente pelo que ele realmente era. E quando Beatriz anunciou que estava esperando um filho, a cidade inteira celebrou como se fosse vitória de todos. Numa tarde de sol dourado, Beatriz estava sentada no jardim, uma mão sobre a barriga que começava a crescer, a outra segurando a caixa de madeira vazia que agora guardava como lembrança. Vicente se aproximou e sentou ao lado dela, passando o braço ao redor de seus ombros. "No que está pensando?" ele perguntou. "Em como a vida é estranha", Beatriz respondeu. "Há menos de um ano, eu era uma órfã sem futuro, sendo forçada a um casamento que eu temia. E agora sou a mulher mais feliz do mundo, casada com um homem que amo, esperando nosso filho, com um futuro brilhante pela frente. E tudo por causa de uma caixa", Vicente disse com humor. "Uma caixa que você teve coragem de abrir." "Não", Beatriz corrigiu suavemente. "Tudo por causa de um homem que teve coragem de amar de verdade, de dar liberdade ao invés de correntes, de escolher a bondade mesmo quando o mundo escolheu a crueldade." Vicente a puxou mais perto, e eles ficaram ali vendo o sol se pôr sobre as terras que agora pertenciam a ambos igualmente. Terras que não eram mais símbolo de dor e divisão, mas de esperança e união. A história de Beatriz e Vicente se tornou lenda na região. As mães contavam para as filhas sobre a moça corajosa que salvou o marido e transformou uma cidade com amor e verdade. Os pais contavam aos filhos sobre o homem que provou que bondade é mais forte que ódio. E sempre que alguém perguntava qual foi o segredo para um amor tão poderoso, a resposta era simples. Não foi um presente material que mudou tudo. Foi a liberdade de escolher. Foi o respeito que cresceu em confiança. Foi a coragem de ver além das aparências e encontrar a verdade escondida nos corações. Beatriz nunca mais guardou a caixa fechada. Ela ficava aberta na estante da sala, lembrando a todos que a visitavam que os melhores presentes da vida não são aqueles que nos prendem, mas aqueles que nos libertam para voar. E a cidade inteira, que um dia havia se recusado a ajudar, aprendeu a lição mais importante, que julgar sem conhecer é a maior injustiça, que o passado não define o presente, e que às vezes as maiores histórias de amor começam nos lugares mais improváveis, com os presentes mais inesperados. O presente de casamento de Vicente não era apenas uma escritura ou uma carta. Era a prova de que o amor verdadeiro dá ao invés de tomar, liberta ao invés de aprisionar e transforma ao invés de destruir. E esse presente, quando finalmente revelado, não apenas calou toda a cidade,
Ele mudou corações, abriu mentes e provou que a bondade sempre vence, mesmo quando o mundo inteiro aposta contra ela. E assim terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.